sanções não são extensíveis ou aplicáveis. Começar a falar um pouquinho sobre o evento. O senhor abriu e falou sobre os desafios desse mundo digitalizado, citou plataformas, até a pejotização também é um projeto que também está em andamento no Brasil. Falar um pouquinho desses desafios, em especial esse no Brasil. Sem dúvida, é um grande desafio, certamente a evolução tecnológica, o uso de IA, tudo isso está colocado também no mundo do trabalho. Por isso que eu chamava a atenção que ontem nós começamos a discutir a questão do Uber, se há relação de emprego ou não, e temos também esse debate muito intenso que já nos acompanha por muitos anos da pejotização, e agora nesse fórum se coloca também a pergunta sobre o IA e o mundo do trabalho, né? Em que medida a IA vai substituir pessoas e como que nós vamos financiar o sistema de previdência social que estava muito acoplado às relações de emprego. Daí a importância desse debate com especialistas e das experiências que estão se colhendo mundo afora. E tivemos então essa apresentação de alguém muito qualificado, como a Teresa Terminacian, né, que conhece como ninguém na teoria e na prática a administração tributária e a questão tributária no mundo. Tivemos inclusive um bom diálogo entre a chefe da Receita de Portugal, a Helena Borges, e a Teresa Terminacian. Então acho que vai ser extremamente proveitoso esse debate, inclusive como subsídios para eventuais decisões que venhamos a adotar também no Brasil. Ministro, o senhor falou agora sobre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras e há uns dias falou também sobre uma possível lei anti-embargo, algo assim. A minha pergunta é, enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Nós tivemos também uma manifestação no Supremo da lavra do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo a questão da mineração mariana, em que ele balizou que essas decisões tomadas por autoridades estrangeiras precisam de ser validadas por autoridade judicial brasileira. Em suma, são questões que certamente podem vir a ser discutidas no futuro. E essa lei, o que vai ser discutido nessa tal lei? São projetos similares ou propostas similares às que já existem em debate ou em implementação na Europa vis-à-vis as determinações de embargos que tem havido por parte, sobretudo, dos americanos vis-à-vis aos russos, ao Irã ou mesmo a Cuba, e são debates que precisam ser refinados. Ministro, em relação ao fim ou à derrota da PEC da blindagem, diminuiu a pressão pela anistia? Não sei se tem uma associação imediata entre uma coisa e outra. O debate sobre a anistia se liga aos condenados do 8 de janeiro e agora aos responsabilizados também pelo episódio da tentativa de golpe. E certamente esse debate pode continuar na medida em que venha a implementação das medidas. O julgamento encerrou, certamente virão embargos de declaração e depois virão as execuções das medidas. Certamente haverá maior debate no Congresso Nacional em prol seja de redução de pena, seja de anistia. Senhor ministro, havia uma preocupação aqui até que depois do resultado das condenações pudessem ter
manifestações, já de manifestações nas ruas e tudo mais, ou alguma insurreição. Mas o clima foi pacífico. Acredita que isso se deve aqui? É difícil dizer, é difícil dizer. É óbvio que quando se chamam pessoas às ruas, elas vão e apoiam as duas posições, né, colocadas. Isso nós vimos também na manifestação liderada pelos artistas contra qualquer anistia e também contra a chamada PEC da blindagem, né? Então, a mim parece que isso traduz um pouco também da divisão que vocês detectam no país. Pesquisas feitas recentes, a gente nunca pode se louvar inteiramente em pesquisas, elas indicam apoio à decisão do Supremo Tribunal Federal, a convicção de que a decisão se lastreou em dados muito consistentes da Polícia Federal, da Procuradoria Geral da República. E, ao mesmo tempo também, e coerentemente, essas pesquisas repudiam qualquer alívio ou anistia nesse contexto. Então, se vamos falar de apoio popular, isso também tem seu valor, mas é claro que o Judiciário não decidiu com base nisso, decidiu com base depois, né? na prova dos autos e certamente é também bom, um dado importante a gente considerar, é que nós estamos já num ano que antecede as eleições, não é? E essas eleições foram um pouco antecipadas, discussão de nome de candidato, quando um candidato que eventualmente poderia estar com seu nome nas urnas também é afetado por medidas, seja restritivas, seja de inelegibilidade, também isso provoca discussões, não é? Então é preciso que a gente olhe nesse contexto. Mas não houve repercussão que levasse as pessoas às ruas, e eu acho que eu respondo a sua pergunta dizendo acho que as pessoas entenderam que as decisões tomadas restritivas são legítimas. Ministro, uma última pergunta minha. Foi anunciado ontem que, assim como tem o Fórum de Lisboa, vai ter agora o de Buenos Aires. O que eu queria saber era mais detalhes, se vai ser do mesmo tamanho que é o daqui, da mesma dimensão do evento, se já vai ter palestrantes. O de Lisboa foi crescendo naturalmente, como sabe. Nós vamos ter um número razoável de palestrantes. A ideia é termos um diálogo sul-americano e, eventualmente, latino-americano. E essa é a ideia que vivemos conversando com os colegas de Buenos Aires, e nós precisamos empreender e atuar nesse sentido. Todos esperam que daqui a pouco se anuncie o acordo Mercosul-União Europeia, o que deve permitir a revitalização do Mercosul e deve talvez encorajar mais esse diálogo. Mas nós, nesse conselho curador do IDP, da FGV, da própria Universidade de Lisboa, estávamos verificando um déficit de diálogo com a América Latina e com a América do Sul e a América Latina, e entendemos então de dar esse passo, mas o crescimento será natural. A gente, só para finalizar, a gente está no Fórum Integração Brasil e Portugal, e o senhor tem essa proximidade com Portugal, e essa semana foi uma lei votada, a lei dos estrangeiros, acredito que o senhor, lógico, que acompanha e que afeta muitos brasileiros. Assim, como é que o senhor vê essa lei e o que está acontecendo aqui em Portugal, a gente que está nesse fórum que fala dos dois países? Nós vimos um crescimento da direita, da chamada extrema-direita em Portugal. E normalmente a extrema-direita tem esse mote, né? Nós vemos no próprio Estados Unidos e em outros países restrições à presença de estrangeiros. O que surpreende é que, no nosso caso, as nossas relações são antiquíssimas. Agora mesmo se falou dos 200 anos de reconhecimento, portanto, da relação política entre Brasil e Portugal, relação totalmente amistosa, né? E nesses anos todos, com as vicissitudes que ocorreram lá e cá,
nós nos integramos mais e mais. Portugueses vieram para o Brasil e lá se estabeleceram. Temos hoje famílias tradicionais, inclusive, na vida política, na vida econômica, na vida financeira, e também brasileiros que vieram para Portugal e aqui estabeleceram em diferentes estágios e diferentes momentos. E a gente espera que isso seja visto criticamente. Eu tenho dialogado com amigos portugueses e que isso não venha afetar as relações. No passado a gente já teve aquela querela dos dentistas, que ficou de fato no passado, e eu espero que até o próprio governo brasileiro faça ver ao governo português que essa não é uma medida acertada, considerando esses vínculos que nos unem. O presidente Marcelo fala que há uma comunidade, antes de uma comunidade luso-brasileira, há uma comunidade de afetos, e isso precisa ser, de fato, compreendido, e acho até que o FIB pode e deve se posicionar em relação a esse tema. Mas deveria haver algum tipo de reciprocidade? Eu acho que é cedo. Eu acho que mais importante é a gente buscar entender esse momento, que é muito curioso. Nós vimos nos Estados Unidos latinos que estavam ou foram até atingidos depois pelas medidas de Trump, votando em Trump. Não é um processo psicológico muito complicado para ser investigado. E talvez aqui também hoje já tenha brasileiros, né, que também se tornaram cidadãos portugueses, que possam apoiar essas medidas, esse discurso mais simples e às vezes errado da direita. As pessoas que vêm estão tomando o nosso emprego e coisas do tipo. Esse é um movimento, inclusive, que não é permanente. No caso da relação Brasil-Portugal, muitos portugueses foram para o Brasil e depois voltaram, como também muitos brasileiros vieram cá e depois voltaram para o Brasil. Então, a mim me parece que essa é até uma relação que tem que ser tratada com as especificidades devidas, e nós devemos ter presente isso e dialogar antes de qualquer outra medida ou discutir retaliações. O Brasil é muito generoso na ideia de acolher pessoas das nações amigas, e a Constituição contém dispositivos de muita abertura para os portugueses, inclusive dentro da ideia do modelo de dupla nacionalidade ou cidadania, não é? Então é preciso que a gente leve isso em conta.